Olá, 25 de janeiro de 2021, Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos aos destaques desta edição. Mais doses de vacinas que combatem a Covid chegam ao Maranhão. Secretário de Saúde, Carlos Lula, fala sobre o planejamento para a distribuição aos municípios maranhenses em coletiva nesta segunda-feira. O segundo domingo de provas do Enem, a abstenção nesta segunda etapa chega a 55% e ultrapassa o índice da primeira. O destino partidário de Bolsonaro e senador maranhense cobra prorrogação de estado de calamidade no Brasil. Uma exposição de fuscas na capital São Luís. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. É isso mesmo, segunda-feira só começando, semana só começando e você muito bem informado, acordando conosco a partir das 6 horas da manhã com o Bandeira 2 e logo depois às 7 horas da manhã com o Bom Dia Maranhão. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela sua companhia. Você começando a semana muito bem informado, as principais notícias, as principais informações de todo o estado do Maranhão aqui no Bom Dia Maranhão e a gente é só alegria, só carinho de ter você conosco, jornalista da TV Difusora, preparando sempre o jornal para você com muito carinho e responsabilidade, levando muita informação para você, começando a semana muito bem informado conosco. Muito obrigado pela sua companhia, pelo carinho da audiência, você que nos acompanha aqui na tela da TV Difusora, canal 4, canal digital 4.1 e também nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Continue conosco, você já sabe, nosso encontro marcado a partir das 7 horas da manhã até quase 8 horas aqui no Bom Dia Maranhão, pela TV Difusora, de segunda a sexta-feira, você muito bem informado conosco. Muito obrigado pela sua companhia. A gente começa, claro, falando sobre a situação ainda da pandemia. Uma boa notícia, né? O Maranhão recebeu 48.500 doses da vacina de Oxford AstraZeneca. O estado do Maranhão é o quarto estado do Nordeste a receber maior quantidade de doses. O voo previsto para chegar 12h40 atrasou e as vacinas só desembarcaram no aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado 1h34. As 48.500 doses da vacina AstraZeneca destinadas para o Maranhão foram trazidas em um avião cargueiro da empresa aérea Azul. O estado é o quarto do Nordeste a receber a maior quantidade de doses, ficando atrás da Bahia, Pernambuco e Ceará. Por meio das redes sociais, o governador Flávio Dino informou que parte das doses serão destinadas a pacientes em tratamento com radioterapia, quimioterapia e hemodiálise. O secretário Carlos Lula explicou a decisão. São pacientes que agravam muito rápido, são pacientes frágeis. Por isso, nesse caso, a gente vai permitir a vacinação de pacientes com câncer, que façam quimio ou radioterapia e pacientes dialíticos, desde que autorizado por seus médicos. Ao todo, o Brasil importou 2 milhões de doses do imunizante de Oxford AstraZeneca, produzidas pelo Instituto Serum, na Índia. Elas chegaram ao Brasil na última sexta-feira e, após passarem por análise de segurança na instituição Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, foram liberadas para distribuição. No Maranhão, a vacinação começou no último dia 18, uma segunda-feira. De lá para cá, segundo dados do último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde, 20.438 pessoas foram vacinadas, incluindo profissionais da área da saúde, indígenas e idosos institucionalizados. Essas vacinações foram feitas com o imunizante Coronavac, produzido pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Até o momento, o estado recebeu 164.240 doses da Coronavac. Elas são suficientes para a imunização de 78.223 pessoas, já que cada paciente precisa receber 2 doses da vacina para ficar imune ao vírus. O intervalo previsto entre as aplicações é de 21 dias. As pessoas que forem vacinadas com a AstraZeneca também deverão receber 2 doses, mas o intervalo estipulado entre elas é de 120 dias. Você que tomou a primeira dose não vai tomar a segunda dose de outra vacina. Você só pode se vacinar com a mesma vacina. Por isso está sendo feito esse controle, inclusive no cartão de vacinação. E a nossa ideia é, inclusive, não usar 2 doses dela. A gente não vai fazer a reserva diferente da Coronavac. Como a outra aplicação é daqui a 120 dias,
a gente vai usar todas as doses já nessa primeira etapa. Então, as 48.500 doses vão conseguir imunizar 48.500 pessoas. Carlos Lula reforçou ainda o pedido para que a população continue cumprindo as medidas preventivas, incluindo o distanciamento social, para que não haja um agravamento da crise sanitária no Maranhão, até que o índice de imunização chegue a 70%. O que a gente quer é celeridade agora na imunização da sociedade. Quanto mais rápido a gente conseguir vacinar todo mundo, mais rápido a gente consegue, enfim, controlar a doença. Pois é, importante vacinas chegando, mas é preciso mais doses para imunizar a maior parte da população possível neste momento que a população brasileira espera. E olha, sobre essa questão do aumento de casos ainda registrados da Covid-19, aqui no Maranhão tem sido motivo de alerta. Ainda nesse domingo, o governador Flávio Dino se reuniu com o secretário de Saúde, Carlos Lula, e em seguida anunciou novas medidas para essa situação de controle da pandemia. A repórter Geice Gomes, que a gente acompanhou na reportagem, a Geice, na cobertura total aí também, trazendo detalhes para você a respeito dessa questão do controle da pandemia aqui no estado do Maranhão. A Geice tem mais detalhes a respeito deste assunto. O governador Flávio Dino informou que vai ampliar o número de leitos destinados a pacientes com Covid-19 nos hospitais da rede estadual de saúde e também que vai pedir às prefeituras que ampliem os atendimentos das unidades básicas de saúde e também o número de leitos dentro dos hospitais municipais. Vamos acompanhar a declaração do governador. Constatamos que há, nos últimos dias, uma tendência de crescimento de casos com internação hospitalar. Por isso mesmo, adotamos uma série de providências. Em primeiro lugar, fortalecemos a diretriz de ampliação da rede estadual de saúde para casos de coronavírus. Leitos exclusivos estão sendo destinados a partir desta segunda-feira. Ao mesmo tempo, intensificamos as obras que estão sendo realizadas há muitos meses no Maranhão, com várias entregas. Neste caso, vamos entregar nos próximos dias a ampliação de leitos de UTI na cidade de Imperatriz, a nova policlínica de Açailândia e mais 50 leitos no Hospital Aquiles Lisboa, em São Luís. Pedi às prefeituras dos municípios do Maranhão que também adotem imediatamente medidas tendentes à ampliação da rede de atendimento à população de acordo com a realidade de cada cidade. E, finalmente, destaco a essencialidade das medidas preventivas. Já adotamos uma deliberação de alta importância, a suspensão das festas de carnaval, tanto em ambientes públicos quanto privados, e vamos, nesta semana, voltar a sublinhar a imprescindibilidade, a inafastabilidade do uso das máscaras em locais públicos, porque, além de proteger contra o coronavírus, ajuda também na prevenção de outras gripes, de outras síndromes gripais que marcam esse período de chuvas no Maranhão. Na Grande Ilha, a taxa de ocupação de leitos já ultrapassa o índice de 70%. Na semana passada, o Maranhão alcançou a marca de 205 mil casos confirmados de Covid e 4 mil mortes. Segundo especialistas, por conta desse grande número de casos, ainda é importante que a população mantenha as medidas preventivas de contágio, entre elas o distanciamento social, uso da máscara e também do álcool gel. Geice Gomes para o Bom Dia Maranhão. Obrigado, Geice, pelas informações. Chamar a atenção agora para o período chuvoso também, que quando surgem gripe, né, outras doenças aí provocadas por essa mudança climática, agora por conta do período chuvoso, que se confunde aí com a Covid-19, por isso que é de extrema importância ainda seguir as recomendações sanitárias. E pacientes que estavam no hospital universitário vindos aí os pacientes de Manaus, receberam alta e voltaram para suas casas. Em uma entrevista coletiva de imprensa para falar de medidas contra o coronavírus, será realizada na manhã de hoje. Quem tem mais informações a respeito deste assunto é o Eduardo Bueno, que participa aqui conosco. Bueno, que informações que você tem para a gente? Muito bom dia, bom trabalho para você.
Oi, Eduardo, bom dia para você, bom dia a todos. São dois assuntos, né? O primeiro, a gente vai falar sobre a transferência de pacientes de Manaus aqui para o Hospital Universitário Presidente Dutra. Subiu o número de pacientes que receberam alta, agora são 11. Infelizmente, um morreu na semana passada, um homem de 36 anos, acabou rapidamente subindo para a unidade de terapia intensiva, não conseguiu se recuperar e acabou perdendo a vida aí, a batalha para a Covid-19. Outros 27 pacientes continuam internados. Até a semana passada, o que a gente tinha de informação, Eduardo, é que pelo menos 7 deles estavam em unidades, em leitos de unidades de terapia intensiva, porque tiveram piora no quadro clínico. A gente lembra a população que essa transferência de pacientes foi realizada por conta da crise da falta de oxigênio lá nos hospitais da capital Manauara. O Amazonas vive uma crise, a quantidade subiu de 20 mil metros cúbicos para 75 mil metros cúbicos. A empresa, por exemplo, a White Martins, que era responsável, que ainda é responsável pela produção do gás na cidade, diz que não tem condições de atender a demanda e por isso foi feito um esforço nacional para a entrega do gás lá na capital do estado do Amazonas. Agora, com relação ao outro assunto, Eduardo, está programado então para hoje, às 11 horas da manhã, essa coletiva em que o secretário de Saúde, Carlos Lula, vai falar sobre essas novas medidas nas unidades de saúde aqui do estado. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Obrigado, Bueno. A gente segue acompanhando essas coletivas, essa informação ainda da pandemia, do controle, da vacinação aqui no estado do Maranhão e em todo o Brasil, claro, e informando aqui aos telespectadores da TV Difusora, logo mais ao longo da nossa programação, daqui a pouco, na hora D, ao meio-dia, a gente traz, claro, mais informações a respeito dessa coletiva que será concedida aí pelo secretário estadual de saúde, Carlos Lula, daqui a pouquinho. Provavelmente a partir das 11 horas da manhã, falando sobre esse planejamento ainda da vacinação, novas doses chegaram aqui ao estado, vão aí ser disponibilizadas aos municípios maranhenses. Claro, a gente traz mais detalhe ao longo da nossa programação. Agora a gente atualiza os dados da Covid-19. Aqui, segundo o último boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, os dados aqui das últimas 24 horas, que é a fonte oficial a ser seguida, a gente sempre reforça essa informação. 205.481 casos confirmados desde o início da pandemia até agora. Casos ativos, pessoas infectadas atualmente, segundo o boletim, por isso que ainda é tão importante seguir as recomendações. 6.620, o vírus ainda está disseminado, ainda está infectando pessoas, lamentavelmente, por isso que é tão importante a vacinação, disponibilizar a vacinação para a maior parte aí da população. Número de óbitos aqui no estado do Maranhão, 4.649, a gente sempre lamenta, claro. Número de recuperados, sempre satisfatório, número bastante satisfatório, 194.212 recuperados. Número das últimas 24 horas, casos aí do coronavírus, na Ilha de São Luís, 51, 4 em Imperatriz, 30 nas demais regiões. Esse é o último balanço, o último boletim que foi emitido pela Secretaria Estadual de Saúde, aí o boletim das últimas 24 horas. E agora a gente vai ver, aqui no Bom Dia Maranhão, a quantidade de vacinas aplicadas no estado até o momento. Está aqui na sua tela já vacinas aplicadas aqui no estado do Maranhão, 21.491 até agora, desde quando se iniciou aí a vacinação aqui no estado do Maranhão e em todo o Brasil. Claro, vacinas aplicadas aqui na capital São Luís. Aqui na capital maranhense, 7.695. Lembrando que a vacinação retoma hoje, teve uma parada aqui na capital São Luís neste domingo, mas já será retomada hoje com alguns grupos já prioritários sendo aí abrangendo outros grupos prioritários também, a questão dos profissionais de saúde, idosos também, com comorbidades, como o secretário falou, com pessoas aí com tratamento de câncer, enfim, pessoas que já estão mais suscetíveis à doença e que podem aí, lamentavelmente, serem mais afetadas por essa triste doença, a Covid-19, que ainda continua, a gente sempre reforça, infectando as pessoas, por isso é tão importante seguir as recomendações sanitárias. Agora a gente vai ao vivo para a região Tocantina com Emerson Pinto, que traz as informações diretamente de Imperatriz, participa aqui conosco. Muito bom dia, Emerson, bom dia a toda a equipe aí da TV Difusora Suas Imperatrizenses. Que informações que você traz para a gente? Bom dia, Eduardo, bom dia a você da TV Difusora, bom dia a todo o Maranhão e bom dia também aqui o vizinho do estado do Tocantins que nos acompanha. Neste momento a gente começa a nossa participação aqui para todo o Maranhão, apurando ainda as informações de um acidente que aconteceu na noite de ontem aqui em Imperatriz, na entrada do bairro Conjunto Vitória. No perímetro urbano da BR-010, muito movimentado, e a batida entre um carro e uma moto deixou os ocupantes da motocicleta, um casal, portanto, 2 pessoas gravemente feridas, e informações de que uma dessas pessoas seria o homem, não teria resistido e morreu já no Hospital Municipal de Imperatriz. São informações que a gente está apurando, daqui a pouquinho nossa produção vai conseguir apurar
fato, essas informações, e você vai acompanhar aqui na nossa programação ao meio-dia, aqui no Na Hora D. E, Eduardo, sobre um triplo homicídio que aconteceu na cidade de Amarante do Maranhão. Amarante fica a pouco mais de 100 quilômetros aqui de Imperatriz. Este triplo homicídio aconteceu no mês de dezembro, no dia 28. As vítimas foi um casal, né? O pai, a mãe e um bebê de apenas 1 ano de idade. O homem identificado como Claudivan, a mulher identificada como Luana e um bebezinho de apenas 1 ano de idade. O que tem de novidade neste caso? Foi preso na última sexta-feira o homem apontado como suspeito de ter tirado a vida dessas pessoas. Ele não teve o nome revelado por conta da lei de abuso de autoridade, a polícia não revelou o nome, mas a prisão foi feita e a motivação do crime, segundo a polícia, o autor do triplo homicídio teria dias antes de acontecer essa tragédia, se envolvido em um roubo a gado com a participação de uma das vítimas, que seria o Claudivan. Na hora da partilha, houve um desentendimento e o autor do triplo homicídio teria ficado com medo de ser delatado pelo Claudivan e acabou armando uma emboscada em uma estrada vicinal no povoado Melancia, que fica na zona rural de Amarante, quando o Claudivan passava montado em um burro com a esposa Luana, com um bebezinho de 1 ano de idade e com mais uma criança, também filha do casal. Esse autor do crime efetuou um único tiro de espingarda. Esse tiro matou essas 3 pessoas. Portanto, o suspeito de ser o autor deste crime já está preso e à disposição da justiça. Aqui em Imperatriz, a Polícia Civil fez uma abordagem a um ônibus que saiu aí de São Luís com destino aqui em Imperatriz, e neste ônibus a polícia encontrou com uma mulher cocaína. Essa droga, 2 tabletes de cocaína, avaliada segundo a polícia em quase R$100 mil, seria entregue aqui para a cidade de Imperatriz. A mulher foi presa, a droga apreendida, e essa pessoa também está à disposição da justiça. Falando ainda sobre a apreensão de droga, a Polícia Militar, homens do 3º Batalhão da PM aqui em Imperatriz, souberam que daqui, no sábado, da Praça de Fátima, que é uma praça que fica na área central da cidade, sairiam 2 vans com pessoas que iriam participar de uma festa na cidade de Carolina, que fica também aqui na nossa região. Até aí tudo bem, participar de uma festa, mas o que tem de mais é que essas pessoas estavam levando droga. A polícia seguiu os passos e a abordagem foi feita na barreira da PM, povoado Bananal. E na abordagem, 15 pessoas acabaram sendo conduzidas. Com elas, a polícia encontrou cocaína, crack, êxtase e outras drogas também. Essas pessoas foram presas e estão à disposição da justiça. Um foi apreendido, é menor de idade, tem apenas 16 anos, e um deles, de 31 anos, já tem passagem pelo sistema prisional. São algumas situações que aconteceram aqui no final de semana, falando ainda sobre uma tentativa de assalto que aconteceu a um motorista de um caminhão de bebidas na BR-010, aqui também em Imperatriz, onde os 2 bandidos acabaram morrendo. Eles tentaram assaltar, abordar o caminhão, deram voz de assalto, atiraram 2 vezes contra o motorista, os tiros atingiram a cabeça da vítima de raspão. Para a polícia, o motorista disse que perdeu o controle do caminhão e acabou atropelando os 2 bandidos que morreram na hora. Os corpos, inclusive, foram arremessados para fora da pista. Este caso também aconteceu na sexta-feira, aqui na cidade de Imperatriz, na BR-010. Voltamos com você, Eduardo. Obrigado, Emerson Pinto, pelas informações de Imperatriz e de toda a região tocantina. Grande abraço a todos na TV Difusora Sul. Boa semana de trabalho para todos. Obrigado aí, tá aí o Emerson Pinto trazendo os destaques aí, as informações. Plantão movimentado, principalmente policial, em Imperatriz e em toda a região tocantina. Agora 7h18 aqui no Bom Dia Maranhão, você confere o nosso giro de notícias. Em funcionamento desde a última quarta-feira o sistema de drive-thru, que oferece a testagem para a Covid-19 a idosos e gestantes, já realizou 1.372 atendimentos no Parque Estadual do Rangedor. O atendimento nesta nova edição está acontecendo de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 16 horas. E o serviço deve ser oferecido por pelo menos 15 dias. O drive-thru de testagem é realizado pelo governo do estado e é mais uma estratégia para combater a Covid-19. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e a Universidade Estadual do Maranhão abriram 50 mil novas vagas para capacitações online e gratuitas sobre ensino virtual. A capacitação foi pensada para apoiar os educadores no uso das ferramentas online em sala de aula. As técnicas aprendidas poderão ser aplicadas
tanto nas aulas virtuais durante a atual crise, quanto no retorno ao ensino presencial. As inscrições podem ser feitas de 8 a 26 de fevereiro. Candidatos que não puderam participar do Exame Nacional do Ensino Médio por estarem com sintomas da Covid-19 ou de outra doença infecto-contagiosa e aqueles que não conseguiram fazer as provas por problemas logísticos podem, a partir de hoje, pedir para participar da reaplicação do Enem na página do participante. O sistema ficará aberto até o dia 29. As provas da reaplicação serão nos dias 23 e 24 de fevereiro. 7 horas e 20 minutos, ainda falando sobre o Enem, você vai acompanhar aqui no próximo bloco, aqui no Bom Dia Maranhão, como foi a movimentação no segundo domingo de provas do Enem. E mais, polícia investiga a denúncia de suposto estupro na cidade de Caxias. O Bom Dia Maranhão volta já agora às 7 horas e 20 minutos, intervalo rapidinho, continue conosco. Sete horas e 23 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta aqui pela TV Difusora, agradecendo a sua companhia e você que nos acompanha também pelas redes sociais. Muito obrigado aí pelo carinho da audiência. E olha, uma estudante de enfermagem da UEMA, em Caxias, denuncia ter sido estuprada por um colega de curso. O caso aconteceu há quase 2 anos. O caso Lorena ganhou uma repercussão ainda maior após relatado nas redes sociais. Ela teria sido abusada sexualmente por um colega de curso. O fato ocorreu em setembro de 2019. Até agora, Lorena e a família lidam com a situação. Ela tem acompanhamento psicológico, psiquiátrico. Ela já tentou suicídio algumas vezes. Então, ver como Lorena era antes e como ela está agora é muito triste. A reitoria da Universidade Estadual do Maranhão emitiu uma nota, publicada também nas redes sociais, afirmando que a Procuradoria Jurídica da UEMA recorrerá aos órgãos de segurança e judiciais que estão investigando o caso, a fim de colher informações oficiais e precisas acerca da apuração dos fatos. A universidade afirma ainda que, após comprovação, abrirá uma sindicância. O caso foi denunciado e apurado pela Delegacia da Mulher. Agora, a denúncia está sobre a responsabilidade da promotoria no município. Esse inquérito ele foi instaurado em setembro de 2019. Nós inicialmente apuramos a conduta de um estupro de vulnerável e várias testemunhas foram ouvidas no decorrer. Foi um inquérito bem volumoso e em novembro de 2019 ele foi concluído. E nós concluímos pelo indiciamento. A advogada explica que neste semestre deve acontecer a audiência. A expectativa é que o suspeito seja punido. É que a justiça ela responda dentro de que fuja de uma lógica machista, misógina, né? Que fuja de uma lógica da cultura do estupro e que a gente não negue que essa lógica ela existe em vários espaços. Pois é, esse caso que segue sendo acompanhado aí pela polícia, a gente segue falando de segurança aqui no Bom Dia Maranhão, já comigo, Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando sobre festas que aconteceram, né? Não foi um local específico, festas continuam acontecendo. Continuam. A gente chama a atenção para esse período de pré-carnaval, o Ministério Público está acompanhando, o Governo do Estado também está acompanhando, mas, lamentavelmente, é preciso um pouco mais de conscientização das pessoas, não é isso, Silvan? O secretário de Saúde, secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, fez um apelo agora, com a chegada desse novo lote de vacinas, fez um apelo de que é preciso que as pessoas continuem seguindo as regras do distanciamento, né, o uso de nada de aglomeração, né? E, infelizmente, as pessoas não estão levando isso a sério, não estão levando isso em conta. Esse é um pancadão que aconteceu ali na Vila Sarney, Maracanã, na região da Zona Rural. Já tem uma data marcada para acontecer novamente, no dia 30, né? Houve pancadão lá no São Raimundo, teve pancadão lá na Vila Cafeteira, lá do Maiobão. Ali eles fazem um já organizando o outro, né, senhor? Exatamente, já vão organizando, vão chamando, né, para mobilizando as pessoas aí pelas redes sociais. E olha que o Ministério Público interditou vários eventos agora nesse final de semana, inclusive de um show de um cantor. Tem monitorado. Exato. Mas é preciso que essas ações cheguem também na periferia, não é?
porque o Ministério Público direcionou essa ação a grandes casas de evento, né? Um show de um cantor reconhecido nacionalmente, que estava marcado aí também, foi interditado pelo Ministério Público, mas é preciso que chegue, enquanto não há essa consciência por parte das pessoas, é preciso que chegue também essa região da periferia, onde há uma carência muito maior na questão de saúde, para as pessoas serem atendidas, né? E por isso as pessoas deveriam ter muito mais cuidado e não negligenciarem com a própria saúde e com a própria vida. Muito bem alertado, Silvan. Silvan, a gente fala também sobre uma situação aqui, um alerta que a gente faz não só para essa questão de festas que vem acontecendo nesse período de pré-carnaval, a própria FAMEM já comunicou aí aos municípios maranhenses, o governo do estado vem acompanhando, Secretaria de Saúde, o próprio Ministério Público. É preciso também que as pessoas façam a parte delas. Mas em relação à questão de acidentes, né, Silvan? Foi um final de semana também muito violento, né? Muitos acidentes. Tanto nas estradas federais quanto aqui, né? No perímetro urbano, nós tivemos acidentes graves. E talvez até a questão da chuva, né, que caiu, aí pode ter contribuído com isso, mas de qualquer forma se vê que ainda há a questão da imprudência, excesso de velocidade, né, carros velozes como carros de alto valor no mercado, como por exemplo a Mercedes, que derrubou um poste lá na BR-135, segundo o motorista, ele foi trancado por um caminhão, né? Ele passou pelo teste de alcoolemia, deu negativo, né? Quer dizer, não havia ingerido bebida alcoólica, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Prejuízo muito grande, esse carro é avaliado em R$500 mil, né? E o poste está avaliado em 400 mil, o poste que ele derrubou. E na Avenida Litorânea houve aquele outro acidente com um poste também, que é um carro caríssimo, avaliado no valor de R$400 mil, também, né, que foi um acidente grave, embora não tenha sido registrado o número de feridos, né, ou não tenha sido registrado feridos, vítimas nesse acidente, aí também com o veículo, no caso o poste lá na Avenida Claro Litorânea. Que dos males o menor, né, Silvan? Mas sim, fica o dano material e fica também o alerta, né? O alerta, teve um acidente sexta-feira aqui envolvendo 5 veículos, 5 veículos aqui na Ponte Bandeira Tribus, que a gente inclusive mostrou. Parou o trânsito na ponte a manhã inteira, né, praticamente. Houve um outro acidente grave também naquele elevado ali, no viaduto da rodovia MA 202, aquela que é do Beira Rio. Filipinho também teve acidente, quer dizer, vários acidentes. E nesse lado do elevado, lá do Araçagi, bifurcação Araçagi, Raposa Maioba, infelizmente uma pessoa morreu presa nas ferragens. Pois lamentavelmente. Muitos acidentes, a pessoa tem que ter prudência, cuidado aí com a sua vida e com a dos outros, claro. Obrigado, Silvan, boa semana para você. Boa semana, Eduardo, a você e também a todos. Silvan Alves, que participa sempre conosco aqui no Bom Dia Maranhão, de 6 da manhã, apresenta o Bandeira 2, logo depois participa aqui conosco, trazendo as principais informações da área de segurança, mas 6 horas da manhã, quem quiser acompanhar, claro, Silvan Alves tem o Bandeira 2, trazendo muita informação para você, deixando você muito bem informado logo nas primeiras horas da manhã aqui na TV Difusora. 7 horas e 30 minutos agora. Falando em educação, o domingo para milhares de estudantes foi dia aí de Enem, a encarar a segunda etapa, né, do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Nesta fase, as provas foram aí impressas em todo o país. Vale lembrar que esse ano o Enem vai ter 2 versões, o impresso e o digital. Vamos acompanhar. Movimentação bem tranquila no segundo domingo de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Na porta das escolas, foi fácil seguir uma das principais recomendações em meio à pandemia, a de evitar aglomerações. O distanciamento social foi possível, graças à quantidade de faltosos. Na primeira etapa das provas, no dia 17 deste mês, cerca de 2.500.000 candidatos faltaram, ou seja, 51,5% dos inscritos no Enem, índice histórico desde a criação do exame. Há a possibilidade de muitos inscritos terem faltado por conta da pandemia. Com a máscara no rosto, utensílio obrigatório para a realização do Enem neste ano, a Valéria chegou cedo para controlar a ansiedade. A adolescente de 17 anos enfrentou o primeiro Enem da vida. Eu vim estudando desde o começo do ano passado para ter uma preparação bem legal. Apesar de eu ser treineira, eu estou treinando para mim nesse ano ou no próximo tirar uma nota boa para mim entrar no curso de Direito. Diferente do João, que já ia para o seu terceiro Enem. O estudante confirmou que dessa vez se preparou melhor e estava confiante na aprovação. Sempre fez uma boa pontuação, só que esse ano eu sinto que eu estou mais focado. Tem mais chance de passar em tudo. A Maiara se preparou bem, estudando em casa e também no cursinho pré-vestibular, para conseguir o tão esperado sonho de se tornar uma arquiteta. Me preparei bastante, fiz cursinho pré-vestibular, né? Consegui me preparar bem.
Acredito que vai ser um ano bem tranquilo para quem quiser prestar o vestibular, quem está prestando hoje, no caso, né? Assim como em toda edição de certames, na porta dos locais de prova, muitas pessoas aproveitaram para ganhar uma renda extra. É o caso da Karina, que há mais de 20 anos tira os domingos de prova para comercializar produtos como água e lanche. Neste ano, a novidade ficou por conta das máscaras e álcool em gel. Resolvi trabalhar com as máscaras e com o álcool em gel, inclusive fazendo os kitzinhos já para que as pessoas que pudessem comprar já se precaver, se proteger, porque o negócio está sério, a gente não pode estar brincando, o vírus é real, então cada um fazendo a sua parte, aí vai ficar tudo bem melhor. Mesmo com a provável redução na concorrência dos cursos, por conta da grande quantidade de faltosos, representantes de faculdades particulares foram até os locais de provas. Nas abordagens, pacotes promocionais no ensino superior e também a tão importante palavra de apoio neste momento. Nós viemos aqui para tranquilizá-los, nós estamos aqui com uma missão de deixá-los inteirados do que é o ensino superior, como é que isso se desenvolve, o que a gente pode fazer pelo aluno. Muitos faltosos, né? Índice acima de 50%, mais da metade dos inscritos faltaram aí às provas do Enem, isso em todo o país, aqui no Maranhão não foi diferente, ainda muito por conta da pandemia. 7 horas e 33 minutos, a gente segue falando ainda sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e a abstenção da segunda etapa do Enem foi maior, como eu disse, acabei de relatar aqui, que é registrada na primeira fase. Quem tem essas informações é o Eduardo Bueno, que está de volta ao vivo aqui conosco, que traz essas informações. Bueno, muita gente faltou aí no Enem, faltou já na primeira etapa, o índice aumentou agora nessa segunda, não é isso? Exatamente, Eduardo. E o índice de faltosos foi, inclusive, maior do que no primeiro dia, na semana passada. Nesse final de semana, então, 55,3% dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio deixaram de comparecer aos locais de prova. Esse índice, inclusive, Eduardo, é maior do que a média histórica que foi registrada no ano de 2009, quando 37,7% dos estudantes deixaram de realizar, de ser submetidos ao Exame Nacional do Ensino Médio. Aqui no estado, os números foram bem parecidos com a média nacional. Quase 130 mil estudantes deixaram de realizar o Enem. O número mais preciso, Eduardo, é 129.847 participantes. A média de abstenção, então, é de 54,8%. Essa também é uma média, inclusive, histórica aqui para o estado, que nunca tinha registrado um índice de abstenção tão alto. Mas o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele estava em Santos, onde ele acompanhou, Santos que fica no litoral paulista, acompanhou a realização do Exame Nacional do Ensino Médio. Ele avaliou, melhor dizendo, que a prova deste ano foi bastante positiva, mesmo com o índice de abstenção tão alto e com os estudantes pedindo, então, o adiamento dessas provas. Eduardo, quem faltou ao Enem, por alguma forma, chegou lá no local de prova, a sala estava lotada, por exemplo, e não conseguiu entrar, pode, a partir de hoje, ao meio-dia, entrar com recurso. Esse prazo vence no próximo dia 27, então, aliás, no próximo dia 29, os estudantes que não conseguiram, de alguma forma, não terem acesso aos locais de realização da prova, eles podem entrar com recurso no site do INEP, do Enem, e aí eles vão poder, então, realizar a prova numa nova data, que é a data da reaplicação para quem estava infectado pelo coronavírus. Quem estava infectado pelo coronavírus, assim como quem não conseguiu participar neste final de semana da realização da prova do Enem, vai, então, poder fazer a prova de novo nos dias 23 e 24 de fevereiro. Só que o resultado desse recurso sai no próximo dia 12 de fevereiro. Então, até sexta-feira, a pessoa entra no site do INEP, faz, então, essa solicitação, mas o resultado só vai sair no dia 12 de fevereiro. Quem está infectado com coronavírus, Eduardo, precisa apresentar um exame ou um laudo médico. Eu volto ao estúdio com você. Pois é, precisa confirmar, né, Bueno, por que faltou, comprovar para poder fazer na data da reaplicação da prova. Obrigado, Bueno, bom trabalho para você, boa semana. Bueno participando ao vivo aqui conosco do Bom Dia Maranhão, aqui de São Luís, e agora a gente segue para o interior do estado, uma região muito importante, que é a região dos Cocais. A Raquel Souza traz as informações lá da região dos Cocais, também do município de Caxias, claro, de toda a região, está aqui conosco, participa ao vivo. Muito bom dia, Raquel, bom dia a toda a equipe, bom trabalho. Que informações que você traz para a gente? Bom dia a você, Eduardo. Bom dia a todos. Olha só, a gente traz os destaques policiais deste fim de semana em Caxias. Entre eles, o que
foi encontrado o corpo de um jovem de 20 anos de idade na noite do último sábado, próximo a uma unidade básica de saúde do bairro Tamarineiro. A vítima trata-se de Edmilson de Jesus da Costa Maciel, que morava no bairro Bacuri. Segundo informações, o corpo foi encontrado com várias perfurações. A Polícia Civil investiga sobre esse crime através da Delegacia de Homicídios. Segundo as primeiras informações, a vítima tinha envolvimento com a prática de furtos pela cidade. Outro caso policial foi a prisão de uma dupla, que foi um jovem de 18 anos de idade e outro de 19 durante uma ronda nas proximidades da linha férrea no bairro Caldeirões, aqui em Caxias. Com eles, com essa dupla, a polícia encontrou 2 armas de fogo. E o que mais chama a atenção da PM é que essa já é a 4ª vez que o jovem de 18 anos de idade é preso em menos de 4 meses. Inclusive, a polícia já dispõe de vários registros de envolvimento dele em crimes em Caxias, como assaltos e homicídios. Outra arma de fogo também, Eduardo, foi apreendida com um homem no bairro São Pedro, uma pistola .40 adulterada com registro da Polícia Civil do Estado do Piauí. A polícia, então, segue com as investigações. E mudando de assunto agora, a gente traz uma atualização dos casos de Covid aqui em Caxias. É que subiu para 125 o número de mortes causadas pela doença. Até agora foram registrados 6.085 casos da doença no município, 5.311 pessoas foram recuperadas. Mas, atualmente, 416 pacientes estão em isolamento domiciliar e 42 pessoas internadas. Lembrando ainda que, de acordo com a Coordenação de Vigilância Epidemiológica de Caxias, das 2.466 doses recebidas, da Coronavac, até agora 1.858 doses foram aplicadas aos profissionais de saúde que atuam na rede municipal de Caxias. A gente vai torcendo aí para que esse processo de vacinação continue, que seja bem sucedido e que a gente possa, então, buscar a tão sonhada imunização, que a gente possa ter mais saúde, e é o que desejamos, saúde e paz para todos nós nessa semana que se inicia. Eduardo. E possa abranger mais pessoas, né, isso, Raquel? Obrigado pelas informações, aí as ocorrências policiais também destacando, claro, a questão da vacinação. Obrigado, Raquel, grande abraço a todos aí no município de Caxias e, claro, nossa audiência que nos acompanha em toda a região. 7h39. Agora nós vamos com imagens ao vivo do tempo em Imperatriz. Para essa segunda-feira, começo de semana, predomina tempo nublado e chuva isolada a qualquer momento. A gente vai acompanhar agora imagens ao vivo, bela imagem lá do município de Imperatriz, segunda maior cidade do estado, lá na região Tocantins. Imperatriz amanhecendo nublado, né? Eu falei com o Geisel, nosso amigo que está inclusive conosco aqui na capital São Luís, que não tem chovido lá no município de Imperatriz, mas o tempo amanhece nublado, o sol ainda não apareceu, mas não tem chovido no município de Imperatriz. A previsão para esta segunda-feira, início de semana, é de mínima de 22 e máxima de 32 graus. Essas são imagens ao vivo lá do município de Imperatriz. A gente segue falando agora do tempo no Bom Dia Maranhão. Seguimos agora, previsão do tempo para esta segunda-feira, início de semana, agora com imagens ao vivo aqui da capital São Luís, 7h40. Essas são imagens ao vivo aqui da capital maranhense. Previsão para esta segunda-feira, predomina muitas nuvens e pancada esparsa de chuva a qualquer momento. Você acompanha imagens ao vivo agora neste momento, região central da cidade. Tempo nublado também, amanheceu nublado. Já choveu, inclusive, ontem à noite. Uma chuva fina aqui em algumas partes da ilha. Tempo amanhece nublado nessa segunda-feira aqui na capital maranhense. Mínima de 25, máxima de 31 graus. Previsão para esta segunda-feira aqui na capital São Luís. A gente segue com o Bom Dia Maranhão ainda, falando da previsão do tempo, agora 7h40, com imagens ao vivo de Açailândia. Sol e aumento de nuvens pela manhã lá no município de Açailândia e na região, pancadas de chuva a qualquer momento, principalmente à tarde e à noite. Pelo menos é o que indica a previsão. Essa é uma imagem ao vivo também, bela imagem. Tempo nublado também, nuvens escuras lá no município de Açailândia. Neste momento, semana começando nublada, né? Em boa parte do Maranhão, como a gente pode acompanhar em Imperatriz, aqui na capital São Luís e também no município de Açailândia, amanhecendo nublado em boa parte do estado. Lá em Açailândia, mínima de 25, máxima de 35 graus. Previsão para esta segunda-feira, início de semana. 7h41, a gente vai conferir o tempo em outras 3 cidades aqui do estado do Maranhão. Vai já aparecer aqui na tela para vocês. A gente acompanha a previsão do tempo, as pessoas gostam de saber, né? Como é que vai ficar o tempo no estado, e a gente mostra em algumas cidades. Já mostramos em Imperatriz, aqui na capital São Luís, e também no município de Açailândia. Agora a gente mostra em outras 3 cidades
aqui do estado do Maranhão. Começamos em Caxias, a Raquel que participou agora há pouco com a gente fala para vocês como é que vai ficar em Caxias, predomina muitas nuvens e pancada espaça de chuva a qualquer momento. Mínima de 24, máxima de 30 graus lá na cidade de Caxias. A gente segue agora para Itapecuru-Mirim, previsão para esta segunda-feira de muitas nuvens, predomina aí muitas nuvens e pancada espaça de chuva a qualquer momento, quer dizer, pode chover a qualquer momento lá no município de Itapecuru-Mirim, os termômetros oscilando entre 24 e 32 graus. Seguimos agora para Zedoca, onde predomina muitas nuvens, segundo a previsão do tempo, e pancada espaça de chuva também a qualquer momento, assim como Itapecuru-Mirim, pode chover a qualquer momento no município de Zedoca, mínima de 23, máxima de 31 graus. A gente fala agora da previsão do tempo para vocês que nos acompanham aqui no Bom Dia Maranhão. 7 horas e 42 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e um acidente envolvendo, pelo menos, a gente falou agora há pouco com o Silvan sobre essa questão dos acidentes, muitos acidentes aqui no perímetro urbano, aqui na capital São Luís, na Grande Ilha e também no interior do estado, nas rodovias federais que cortam o Maranhão. Um acidente envolvendo pelo menos 8 veículos ocorreu agora pela manhã aqui na capital São Luís, na região da área ali Taquibacanga. Ao vivo, Bial Mendes. Bial Mendes tem uns detalhes. Bial, é com você. Muito bom dia, bom trabalho, boa semana. Bom dia Eduardo e bom dia a todos. Nós estamos aqui no local, foi exatamente aqui na saída da barragem do Bacanga, Eduardo, que esse acidente aconteceu agora por volta das 7 horas e 10 minutos. Os carros ainda estão no local, ocupando aqui a faixa da direita. Pelo menos 8 carros acabaram se envolvendo nessa colisão. 2 já saíram, não estão mais aqui no local, mas os outros 6 permanecem. Inclusive um táxi. O motorista do táxi disse que foi surpreendido quando esse carro da frente, também de passeio, acabou freando, acabou brecando. Ali do outro lado, nós já tivemos um outro acidente, agora há pouco também, mas já foi liberado. Os veículos já foram retirados porque homens da SMTT estão aqui no local. Mas você pode observar nas imagens que o trânsito ele é carregado, ele é pesado para quem sai agora dessa região da área Itaquibacanga para vir para a região central da cidade. O motorista vai ter que ter um pouquinho de paciência, é bom também reduzir a velocidade, mas homens da SMTT inclusive já sinalizaram, já marcaram aqui os veículos, os carros para fazer essa liberação. Do outro lado aqui, no acostamento da avenida, você observa que tem algumas pessoas paradas que são motoristas desses carros, são os condutores e alguns passageiros também de um carrinho que faz lotação, porque segundo eles, o motorista de um carrinho lotação teria freado para pegar alguns passageiros aqui e acabou fazendo com que os outros carros brecassem e batessem um no outro. Aquele rapaz que está coçando a cabeça ali é o motorista de um desses carros que está com prejuízo aqui, ele está muito preocupado e vão tentar verificar essas imagens, dessas câmeras daqui para tentar identificar a placa desse carro que seria de passeio, do carro de passeio que o rapaz acabou tomando rumo ignorado. Mas o trânsito ele é carregado, é necessário com esse período chuvoso que o motorista reduza a velocidade e tenha um pouquinho mais de atenção. Mas foram 8 carros, e teve uma motocicleta também, que foi informado aqui ainda há pouco, que teria se envolvido no acidente, que acabou também tomando rumo ignorado. Ali tem uma ambulância que está vindo agora, Eduardo. Essa ambulância está vindo aqui dessa região da área Itaquibacanga e ela tem uma certa dificuldade para tentar sair aqui do local para seguir aí com o transporte, acredito que de um paciente. Vai passar inclusive aqui ao lado da nossa equipe de reportagem, pede passagem, mas por conta dessa lentidão é uma ambulância do município de Pinheiro, já dá para identificar aqui. Prefeitura Municipal de Pinheiro, portanto, está vindo aqui dessa área Itaquibacanga que encontrou uma certa dificuldade para sair aqui da Avenida dos Portugueses. Você continua, portanto, com imagens aqui no Bom Dia Maranhão. Pois aí, também o nosso repórter cinematográfico, o Joel, mostrando aí as imagens, 8 veículos, portanto, olha como é que está a situação aí, engarrafamento aí na Avenida dos Portugueses, um dos braços, né, da BR-135, situação complicada, agora já próximo das 8 horas da manhã, 7h45, o trânsito já fica um pouco mais carregado, semana começando complicada, só lembrando aí, reforçando, destino anel viário, região central aqui de São Luís, para a área Itaquibacanga, muitos veículos que deixam aqui a região central de São Luís com destinatário Itaquibacanga, nesse momento trânsito complicado, um engavetamento de 8 veículos, claro, preferência para a ambulância que passou lá. E o Bial trazendo informações ao vivo, manhã começando complicada para você que vai com destino aí à área Itaquibacanga. 7 horas e 46 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão e no próximo bloco você vai acompanhar o destino partidário, provável destino partidário do presidente Jair Bolsonaro e senador maranhense cobra prorrogação do estado de calamidade aqui no Brasil. E mais, exposição de preciosidades é realizada em São Luís, só Fuscão. Uma paixão nacional, cada modelo mais bonito e estiloso do que o outro.
você vai acompanhar no próximo bloco. Agora, 7 horas e 46 minutos, a gente vai a um rápido intervalo com imagens ao vivo do município de Imperatriz, Avenida Bernardo Saião. O Bom Dia Maranhão volta já já. Sete horas e 49 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e agora a gente fala de política. Os bastidores da política, já comigo, John Coutrinha. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. John, a gente fala sobre um provável destino aí do presidente Jair Bolsonaro, que deve se filiar, pelo menos essa é a previsão, ao Patriota, é isso? Ele tinha falado até março, definiria qual seria esse destino partidário, né? O presidente Jair Bolsonaro, que deixou o PSL, naquela saída tumultuada dele do PSL, todos nós sabemos, e depois projetou criar a Aliança pelo Brasil. Só que a Aliança pelo Brasil não despontou. Não vingou, né, John? Não vingou, 3 mil assinaturas aí, pouquíssimas assinaturas, e agora ele procura aí um partido para dar sustentação à candidatura dele à reeleição. E esse partido pode ser o Patriota. Há um tempo atrás, quase ele se filiava também ao Patriota, né? Quase ele disputaria a presidência da República pelo Patriota. E agora chegou a flertar, né, John? Flertou, conversou bastante, mas agora parece que as conversas retomaram e o presidente pode entrar aí no Patriota, né? Um partido que pode dar aí viabilidade para ele nas eleições de 2022. O presidente está em meio a uma série de protestos no final de semana. Pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro ocorreram em mais de 20 capitais, inclusive São Luís. Em São Luís foram realizados aí 2 atos, pedido de impeachment do presidente, realizados por centrais sindicais, por partidos, não é? Por militantes, e ocorreu aí, inclusive, na ponte do São Francisco, um dos pontos ali de concentração, também por toda a cidade. O presidente Jair Bolsonaro, que, segundo algumas pesquisas, o Atlas Político, e a pesquisa da revista Exame aponta que há hoje uma tendência, né, uma maioria pedindo o impeachment dele. Por exemplo, o Atlas Político mostra que 53% da população, aliás, dos entrevistados, entendem que o presidente deveria sofrer impeachment. Ainda mais, Eduardo, diante da última polêmica do final de semana em relação à vacina da Pfizer. Né, veio à tona aí, o próprio governo federal divulgou uma nota que confirmou, né, umas tratativas ainda do ano passado para a aquisição de vacinas da Pfizer. Seriam 70 milhões de doses, olha só, 70 milhões de doses que a Pfizer disponibilizaria para o Brasil, mas por conta de não haver um acordo com o governo brasileiro, esse contrato não avançou, né? Esse acordo não avançou. O que o governo disse na nota? Disse na nota que uma série de obstáculos para esse acordo. Por exemplo, a questão do diluente, né? Que o governo brasileiro teria que ter o diluente, e também a questão da refrigeração. Mas um doutor, um especialista, mostrou que esse diluente, que a nota do governo divulgou, esse diluente seria soro fisiológico, né? E essa questão da refrigeração seria apenas por gelo seco, dando exemplo. Então, isso desgastou bastante a imagem do presidente e contribui hoje para que haja uma maioria pró-impeachment dele, ainda mais que nós sabemos que há também uma manifestação, né, uma articulação no Congresso para que também possa ser colocado em pauta, não mais com o Rodrigo Maia, mas com o próximo presidente, seja o Baleia Rossi, seja o Arthur Lira. John, ainda falando sobre essa questão da pandemia, que você citou bem, e muito desse afastamento da população, por conta de tudo que vem acontecendo por parte do governo federal, teve o senador maranhense, o Everton, solicitou mais uma vez a prorrogação do estado de calamidade, justamente por conta aí da pandemia, não é isso? É isso, pedia para que haja essa ajuda, né? Isso encerrou em dezembro do ano passado, e há um projeto de decreto legislativo do senador maranhense para que haja aí o estado de calamidade, para que os municípios possam receber ajuda, e nesse bojo possa entrar também a questão do auxílio emergencial, né? É um assunto bastante discutido, o governo federal alega que são 50 bilhões de reais de gasto, mas há alguns que entendem que há espaço fiscal para que haja pelo menos a prorrogação desse auxílio emergencial para ajudar as famílias brasileiras, que muitas delas hoje, infelizmente, passam por muitas situações difíceis. Então seria uma oportunidade, e o senador Everton vem defendendo isso e deve ser colocado em pauta em fevereiro com a retomada dos trabalhos
legislativos. E outros políticos também defendem aí esse estado de calamidade, a prorrogação, inclusive, do auxílio emergencial. Obrigado, John. Até amanhã. Boa semana, John, para você. John está de volta amanhã conosco, falando aqui dos bastidores da política, claro, sempre aqui no Bom Dia Maranhão. E olha, uma exposição de Fuscas atraiu a atenção dos amantes de veículos antigos aqui na capital São Luís. Uma volta ao passado para curtir essas máquinas que têm uma grande história no Brasil. E teve Fuscão para todo gosto, dos originais aos personalizados, mas sem perder o charme. Vamos acompanhar. É uma verdadeira paixão nacional. Não tem como não chamar a atenção. Vários expostos, então, nem se fala. São várias gerações de Fuscas, décadas e décadas de história, como este de 1964. Em abril deste ano, o carro completa 60 anos de fabricação. Veio direto de São Paulo para desembarcar no Maranhão. Eu estava em Águas de Lindóia, que é o maior evento de carros antigos do Brasil, no ano 2017. E passeando pelo evento, encontrei esse carro à venda. Achei num preço convidativo. Sempre tive vontade de ter um década de 60 e restaurar um dia. E vi a oportunidade e adquirimos ele. 60, 70, 80, até os mais novos, da década de 90. Tem Fusca para todo gosto. O Fusca hoje, ele carrega uma história com cada pessoa. É difícil encontrar uma pessoa hoje em dia que não tenha uma história ou com um vizinho, ou com um parente. Meu avô já teve, meu pai tem, meu irmão é doido para ter um. Então o Fusca, ele carrega essa história, essa lembrança, essa coisa boa de fazer amizade. Para todos os gostos e estilos. Olha esse táxi, um Fusca fabricado em 1975, que foi personalizado pelo Rômulo, paixão que passou de pai para filho. Foi herança de família, ele estava um pouco largado lá em casa, porque o único que gosta de carro antigo é meu pai, entendeu? E assim, eu peguei ele e ajeitei. Depois desse tempo que ficou com ele ficou um tempo largado, né? Aí eu peguei ele e ajeitei primeiro. A exposição foi organizada em um shopping da capital pelo grupo Fusqueiros da Ilha, criado em 2013, que ao longo dos anos foi agregando mais amantes do Fusca e promovendo eventos em várias cidades. A gente começou a conhecer pessoas que tinham Fuscas, já existiam alguns grupos de fusqueiros aqui na ilha e a gente se reunia, passeava e aí a brincadeira começou a ir ficando mais séria, né? E de fato chama a atenção. O que dizer deste Fuscão, ano 62, conversível. Pode até assediar, tirar uma foto, mas a dona Gisele vai logo avisando. É invendável. Não tem preço, porque isso aqui é para você dar uma volta, para você ir nos encontros, pegar no domingo, dar uma volta na praia. Só Fuscão, né? Bacana. A gente fala agora de futebol e o Sampaio voltou a vencer pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mas infelizmente a vitória acabou sendo em vão. O tricolor maranhense, com a vitória do Juventude, perdeu a chance que ainda alimentava de subir para a Série A do Brasileirão. Mesmo jogando fora de casa, o Sampaio aí se impôs e venceu o Cuiabá por 3-1. O Cuiabá que, mesmo com a derrota, garantiu o acesso à elite do Brasileiro. Na última rodada, o Sampaio cumpre tabela, apenas cumpre tabela, né? Assim como vários times contra o lanterna da competição, o Oeste de São Paulo, jogando aqui em São Luís. Aqui a gente deixa os parabéns, claro, para a diretoria do Sampaio Corrêa, com a esperança, claro, de que neste ano, vai ter brasileiro já neste ano, né? O nosso representante maranhense tem ainda mais êxito em mais uma batalha do tão disputado Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio fez bonito, lamentavelmente, passou 8 jogos aí sem vencer. Se tivesse pelo menos vencido uma partida ou 2 partidas, teria dado para subir para a Série A. Mas, enfim, claro, sorte para o nosso representante maranhense Sampaio Corrêa na Série B. Que seja um ano de 2021 próspero aí para os nossos representantes maranhenses, os times maranhenses, Sampaio, Moto, Imperatriz, todos os times maranhenses. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. A todos uma ótima semana, boa segunda-feira, continue acompanhando a nossa programação. Logo mais às 11 horas da manhã tem o Tudo de Bom, ao meio-dia tem o Hora D e às 7h18, 7h20 da noite tem o Jornal da Difusora. A todos uma ótima semana, muito obrigado pelo carinho da audiência. Claro, acompanhe também mais notícias aí no nosso portal ma10.com.br. A todos uma ótima semana, a gente se vê amanhã, encontro marcado às 7 horas da manhã. Até lá!